Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe grandemente. Estamos muito contentes de estar aqui em mais um dia de exposição da Palavra de Deus. Hoje vamos dando sequência à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. No sermão passado nós estivemos falando um pouco sobre a pessoa e a vida de João Marcos e hoje nós já vamos dando sequência e vamos falando sobre como começa o ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço licença para entrar na sua casa e ministrar a Palavra de Deus em tempo presente e que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar grandemente. Eu agradeço pela audiência de cada um e peço que você nunca esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike aí, porque isso aí é muito importante para nós. Deixe seus comentários para que nós possamos ir interagindo e o YouTube possa compreender que esses sermões estão sendo de relevância para cada um de vocês também. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1 e no versículo 1. Que diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. O nosso autor, meus irmãos, ao declarar essas palavras, ele declara o modo como o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se inicia. Assim como os outros evangelistas, Mateus, Lucas e João apresentaram também aí, Marcos também apresenta o caráter messiânico do Senhor e Salvador Jesus Cristo e também a sua divindade ao apresentá-lo como Filho de Deus. Então o termo Filho de Deus aqui nesse verso vem dizer para nós que Jesus Cristo, ele é tanto o Messias prometido quanto o Deus encarnado. Só que Marcos ele também vai definir algo que é de suma importância aqui para todo cristão. Na semana passada nós falávamos qual era o objetivo de Marcos, e o objetivo de Marcos era atingir todos os crentes em Cristo, de todas as épocas, tanto judeus quanto gentios. E João ele define algo que é de suma importância para todo cristão, seja judeu ou seja gentil. Ele define o que é o Evangelho. E segundo o que ele apresenta, Evangelho, boas novas, boa notícia ou boa mensagem, tem a ver com a pessoa e a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o verdadeiro Evangelho nos apresenta a vida do Messias, suas obras, seu ministério, sua prisão, sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição ao terceiro dia e depois de 40 dias com seus discípulos a sua ascensão aos céus. Portanto, o Evangelho não é discurso motivacional, meus irmãos. Não é um discurso que vai afagar o teu coração, que vai dizer que tudo vai estar dando certo na sua vida. Evangelho não é confissão positiva. Esse evangelho maléfico que saiu da mente de Satanás, que diz que você tem o poder de declarar algo para Deus, porque você não tem poder para declarar nada e exigir nada de Deus. Evangelho também não é teologia da prosperidade, aquele evangelho que também saiu da mente do diabo, aquele evangelho da barganha, aquele evangelho que diz que quanto mais oferta você der, quanto mais dízimo você der, Deus está obrigado a te abençoar. Isso não é evangelho, meus irmãos. Evangelho não é um mero discurso que diz que tudo vai estar dando certo nas nossas vidas, mas é uma mensagem que nos rasga de dentro para fora. Isso é evangelho. Evangelho é a palavra de Deus sendo apresentada que vai de encontro ao seu coração, que vai até as juntas e medulas, é uma espada que te corta e expõe toda a nossa sujeira, pecado e depravação. Evangelho não é o evangelho de David Leonardo, que diz o seguinte: você é um lindo, você é o bibelô de Jesus, você é o centro do coração de Jesus. Isso não é evangelho, isso é discurso motivacional. Dewey Mulholland, ao comentar este verso,
ele vai dizer o seguinte, prestem bem atenção o que ele comenta aqui, ó. A essência da mensagem que prega, ou seja, a essência da mensagem que tanto os profetas do Antigo Testamento, quanto João Batista, o próprio Jesus, os apóstolos, os pais da igreja e também os reformadores pregaram, a essência da mensagem que prega é ele mesmo, Jesus. A Boa Nova é a pessoa do próprio Jesus, a figura central em meio aos diversos cenários e personalidades apresentados no livro. Isso é Evangelho, meus irmãos. O Evangelho que apresenta a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo não é um Evangelho que fala sobre mim, não é um Evangelho que fala sobre os crentes, não é um Evangelho que fala sobre prosperidade ou ritos religiosos. Evangelho, ele apresenta a pessoa e a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que está dito aqui, ó, no versículo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em apenas um verso, o evangelista João Marcos, ele sintetiza o que é Evangelho. Ele falou de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Mas a pergunta que fica em nossas mentes, ou a pergunta que devemos fazer é a seguinte: o que é que significa Evangelho? Ou melhor dizendo, o que é que significa a palavra Evangelion, aí na língua grega, no idioma que foi escrito o Novo Testamento? A palavra Evangelion, aqui traduzida como Evangelho, era uma palavra que era bem conhecida, tanto entre judeus como entre gentios. Os judeus, eles ficaram familiarizados com essa palavra devido ao seu uso na Septuaginta, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento a um outro idioma, no caso aí, o grego. E a palavra Evangelion, evangelho, aí na língua grega, ela tinha 3 significados básicos. Prestem bem atenção nisso aqui, porque isso aí vai definir todo o significado dessa passagem para vocês. Então a palavra Evangelion, ela tinha 3 significados básicos aí no idioma grego koiné: vitória militar, triunfo político e resgate físico. Praticamente a mesma conotação que tinha entre os antigos gentios lá daquela época, entre os romanos. Mas nos livros proféticos havia um 4º significado, um 4º sentido usado para a palavra Evangelion, evangelho. Essa palavra aparece no livro do profeta Isaías com um sentido messiânico que apontava para o futuro e tinha um seguinte significado: salvação e uma derradeira libertação do povo de Israel. Abra comigo em Isaías 40, versículo 9 e 10. Vamos dar uma passeada aqui no livro do profeta Isaías, porque ele foi um dos autores do Antigo Testamento que mais usou a palavra Evangelion, evangelho, ou boas novas, boa notícia. Então em Isaías 40, versículo 9 e 10, nós vamos encontrar as seguintes palavras do profeta Isaías. Veja o que ele diz aqui, ó, Isaías 40, versículo 9 e 10. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um alto monte, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Então, pelo que vocês perceberam aqui, o uso da palavra Evangelion aqui pelo profeta Isaías, evangelho, tem um sentido messiânico que aponta para a chegada do reino de Deus e também para a chegada do seu rei. Mas se nós formos no capítulo 52 e versículo 7, ele vai falar algo mais aqui, ó. Ele vai falar que é bem-aventurado os pés dos que anunciam boas coisas, ó. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. Isaías 52 e versículo 7, ó. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, ou seja, do que anuncia Evangelion, evangelho, que faz ouvir a paz
que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então é um triunfo político e militar aqui do próprio Deus. Só que ele está dizendo aqui que evangelho também significa salvação, significa que o teu Deus, que o teu rei, o verdadeiro rei dos exércitos, ele reina, o verdadeiro governante supremo, ele reina. E no capítulo 61, nós já vamos encontrar aqui evangelho sendo definido pelo profeta Isaías como a chegada do Messias, como a chegada do grande rei, aquele que pegaria libertação aos cativos. Em Isaías 61, versículo 1 e 2, ele diz assim, as boas novas da salvação. Então o evangelho também tem a ver com a salvação do Deus Todo-Poderoso. E diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso quem fala é Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então vocês percebem que esses três significados básicos aí da palavra evangelho, ou evangelion, lá na língua grega, que é vitória militar, triunfo político e resgate físico, estão presentes em toda a mensagem aí do profeta Isaías. Ele falou da vitória militar do Deus Todo-Poderoso através do Messias, através do seu ungido. Ele falou do triunfo político desse Messias que vai se tornar o governante supremo aqui do planeta Terra quando o milênio for estabelecido. Só que ele também falou de um resgate físico, de uma salvação que viria para o povo de Israel. Portanto, o significado da palavra evangelion, evangelho, é muito mais amplo do que nós pensamos. Então, como dito, nos livros proféticos tem um significado a mais aí. Essa palavra aparece no livro do profeta Isaías com um sentido messiânico que apontava para o futuro, com o seguinte significado: salvação e uma derradeira libertação de Israel. Portanto, trata-se de uma vitória final e definitiva, um triunfo final do Messias e um salvamento eterno, uma restauração dos eleitos e a sua reconciliação com o Pai. Desta forma, pelo que vemos aqui no texto sagrado, meus irmãos, evangelho tem um significado muito mais profundo do que simplesmente uma boa notícia. Vai muito além do que nós imaginamos. Muitos têm uma visão superficial do evangelho e pensa, evangelho é boa nova, evangelho é boa notícia, evangelho é boa mensagem. É tudo isso, meus irmãos, são apenas definições, mas o seu significado mais profundo está presente nas Sagradas Escrituras. Então, mas evangelho é a proclamação da chegada do reino de Deus e a chegada do seu Rei, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como dito, meus irmãos, evangelho ele tem a ver com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, evangelho refere-se à proclamação do reino de Deus por meio da pregação. Mas eu quero dizer para vocês, mas que tipo de pregação? Porque hoje nós ouvimos muitas pregações aí na internet, muitas pregações nas igrejas. Então, em primeiro lugar, o evangelho refere-se à pregação, refere-se à proclamação do reino de Deus por meio da pregação. Mas eu quero dizer para vocês que tipo de pregação? É uma pregação que é cristocêntrica, isto é, uma pregação que tem Cristo no centro, não o pregador. É uma pregação que exalta a Cristo acima de tudo e de todos. É uma pregação que apresenta o Senhor e Salvador Jesus Cristo para a minha libertação e para a tua libertação. E o pregador, como fica o pregador? O pregador, como dizia certa feita um reverendo, ele dizia o seguinte: quando eu subir ao púlpito para apresentar as Sagradas Escrituras,
Todas as vezes eu penso que eu tenho que desaparecer, e quem tem que aparecer é a palavra de Deus, porque aqui está o centro. Isso é que tem que ser exposto. O pregador, ele tem que desaparecer. Como disse João Batista lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 3 e versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Onde o pregador apresenta Cristo e sua cruz aos homens, isto é, uma pregação centrada na obra redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao morrer e entregar a sua vida ali na cruz do Calvário para pagar uma dívida que era minha e que era tua. Nós somos os criminosos, fomos nós que pecamos, e por isso que Jesus, quando já estava lá na cruz, já agonizando para deixar este corpo, lá no capítulo 19 e versículo 30 do Evangelho segundo São João, ele exclama na língua grega, tetelestai, está consumado. Mas este está consumado no contexto ali do tempo em que Jesus vivia, ele tem um significado a mais. Tetelestai também significa está pago. E isso significa que ele pagou a nossa dívida. Ele rasgou o escrito de dívida e o encravou lá na cruz, como disse o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele vem definir para nós, ali em 1 Coríntios, no capítulo 1, em versículo 18 até o 24, o que é evangelho. Abra comigo aí em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18, e vocês vão perceber que evangelho está estritamente ligado à proclamação da mensagem da cruz, à proclamação da morte e da ressurreição do Salvador Jesus Cristo, para a purificação dos nossos pecados. Não é para falar de prosperidade e muito menos de avanço do homem, mas é para falar da obra redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que culminará no milênio e depois por toda a eternidade. 1 Coríntios capítulo 1, de versículo 18 até o 24, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura, e poderíamos substituir aqui o termo palavra por evangelho. E ele diz, certamente o evangelho da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus, ele diz aqui, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que o homem não foi salvo por sabedoria humana, mas ele foi salvo pelo conhecimento da verdade do evangelho que foi apresentado nas Sagradas Escrituras. O evangelho verdadeiro que nós estamos apresentando aqui, que significa o triunfo do Messias. Então, os homens são salvos pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E vocês podem ver que o espírito que está manifestado, principalmente nas igrejas neopentecostais, é esse espírito do judaísmo antigo aqui, que sempre está buscando sinais. Os homens vão para as igrejas buscando uma resposta de Deus, pensando que se eles fizerem alguma coisa para Deus, Deus está obrigado a fazer algo por eles. Os homens não vão para a igreja para ouvir a palavra de Deus, mas estão indo para lá para ouvir manifestações de sinais, onde nós encontramos que o que tem que estar sendo o foco é a palavra de Deus. Não são sinais, não são prodígios, não é a satisfação pessoal. O culto não é para mim, o culto não é para vocês, o culto é para Deus. E quando nós vamos ao culto é para escutar a pregação da palavra de Deus, mas não simplesmente escutar a palavra de Deus, mas aplicar todo o ensinamento em nossos corações, aplicar tudo que está exposto aqui. E por outro lado, nós vemos dentro das igrejas, também nas reformadas, um outro espírito, o mesmo espírito que estava nos gregos antigos. Os gregos antigos
eles lutavam e se matavam em busca de sabedoria. E os homens hoje têm buscado mais e mais sabedoria. Hoje nós encontramos púlpitos que não expõem a palavra de Deus, mas trazem apenas um discurso aí, uma palestra sobre psicologia, um discurso que não alimenta a alma. E isso, eu sinto dizer, que até no meio reformado nós temos encontrado isso. Homens que passam o tempo estudando mais psicologia em vez de teologia e deixam o ensino da palavra de Deus para expor psicologia. Eu não vou para o culto para ouvir psicologia e creio eu que todos vocês que creem na palavra de Deus não estão indo para as igrejas para ouvir sobre psicologia. Vocês querem ouvir a pura exposição da palavra de Deus. Foi isso que os apóstolos nos ensinaram. E o versículo 21, ele segue aqui, ó. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E eu volto à minha pergunta inicial, mas que tipo de pregação? É uma pregação cristocêntrica, onde Jesus Cristo é apresentado como nosso Redentor. Mas nós pregamos a Cristo, diz Paulo aqui, ó, e esse crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Como eu disse anteriormente, portanto, meus irmãos, evangelho está estritamente ligado à cruz, pois evangelho sem cruz não passa de falácia, não passa de discurso motivacional, não passa de discurso sobre psicologia e discurso aí de coachings e nada mais. Só que em segundo lugar, o evangelho também tem a ver com a obra redentora do Deus Pai, ao entregar o seu Filho para morrer na cruz e assim resgatar os seus eleitos. O evangelho fala sobre isso, meus irmãos. O evangelho ele fala sobre um resgate que Deus operou através do Messias. Nós estávamos subjugados no pecado, nós não tínhamos condições de resolver nada sozinhos. E por isso Jesus, na eternidade passada, ele foi crucificado por nós. Ele é o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Evangelho também pode ser definido, meus irmãos, como um instrumento de graça que revela para nós, seres humanos corruptos e pecadores, o poder de Deus para a salvação. O instrumento que Deus usa para mostrar a sua justiça para todo aquele que nele crê. Então percebam, meus irmãos, que o Evangelho, como eu venho apontando desde o início aqui, ele é algo muito mais profundo do que uma simples boa notícia. O Evangelho é tudo isso que eu tenho apresentado aqui. O Evangelho deve nos rasgar e não nos acariciar. Muitos têm vontade de ir para a igreja e ouvir palavras bonitinhas, ser chamado de lindinho, ser chamado de bibelô de Deus. Mas o Evangelho, ele deve nos rasgar, não nos acariciar, pois Evangelho é um chamado aos pecadores para que se arrependam e se convertam do seu mau caminho. Evangelho, verdadeiramente, não é uma palavra docinha como um caramelo, como dizia Charles Spurgeon. Ele dizia o seguinte: nós não somos o caramelo do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E o Evangelho, ele não é doce, meus irmãos. O Evangelho, ele é salgado. E desta forma, o Evangelho é um chamado aos pecadores para o arrependimento, para que se convertam do seu mau caminho. O Evangelho é pregado para nos confrontar e nos chamar ao arrependimento. Veja o que diz João Batista no Mateus capítulo 1, ó. Mateus capítulo 3, versículo 1 até o 12. Veja o que ele diz aqui, ó. Ele chega a chamar os seus conterrâneos, os seus ouvintes daquela época, de raça de víboras. Veja o que ele diz aqui, ó. Mateus capítulo 3, de versículo 1 até o 12, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, veja como ele começou, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. E pode ver, meus irmãos, que até João Batista ele tinha esse entendimento que o evangelho ele começou a ser pregado muito antes dele. Ele está dizendo aqui, eu estou aqui pregando por causa disso, por causa da profecia de Isaías. Ele diz assim, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então percebam, meus irmãos, que o evangelho, quando foi exposto aqui pelo profeta João Batista, ocasionou que esses homens que estavam ouvindo ele confessassem o seu pecado. Evangelho que não confronta pecado, evangelho que não faz com que as pessoas confessem seus pecados, não é evangelho. Evangelho tem que ser como a pregação de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, que diz a história que as pessoas saíam saltando e gritando, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando chegaram os religiosos, ele olhou para eles e confrontou seus pecados e disse, raça de víboras, arrependei-vos do seu pecado e produzi frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançado no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E pelo que João Batista expõe aqui, meus irmãos, evangelho, ele também tem o poder purificador. Ele também tem o poder de limpar a casa de Deus e expor os pecados mais profundos. Evangelho tem o poder de expurgar pecados e nos confrontar, nos colocar contra a parede e mostrar o quão vios e baixos nós somos, o quão dignos de condenação nós somos. E por isso Jesus veio. O Evangelho deve nos rasgar e não nos acariciar. João Batista, ele foi decapitado porque confrontou o pecado de adultério de Herodes e Herodias. O pecado dele estar se relacionando com a sua cunhada porque era a esposa do seu irmão. Ele não foi decapitado porque ele acariciou o pecado de Herodes e Herodias. Não porque os chamou de lindos e os acariciou. Pelo contrário, ele tocou na ferida e expôs o quão horrendo, o quão vil, o quão feio é o pecado. Desta forma, meus irmãos, é necessário nós entendermos que o Evangelho não é para dar tapinha nas costas. O Evangelho não é para te afagar, o Evangelho é para te confrontar, para expor a feiura do pecado. Portanto, entenda, meus irmãos, meus amados irmãos, o Evangelho ele não nos chama simplesmente para pregar sobre o sofrimento e a agonia do Senhor Jesus, mas é um chamado para participar dos seus sofrimentos, sabendo que aquela cruz era para nós. Quem era para ter sido pendurado naquela cruz era eu, era vocês. Não era para ser pendurado Jesus, porque os pecadores somos nós. Então o Evangelho não é um chamado simplesmente para pregarmos sobre o sofrimento e agonia do nosso Salvador na cruz, mas nos chama para participar dos seus sofrimentos na cruz, sabendo que aquela cruz era para nós. Por isso o meu desejo é que vocês entendam, meus irmãos, pregação que fala muito do homem
e nada de Cristo, é apenas um discurso e não pregação, pois pregar o Evangelho é a proclamação do reino de Deus. Pregar o Evangelho é pregar o Evangelho da salvação pela fé unicamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é sobre mim, meus irmãos, não é sobre a denominação que eu congrego, é sobre Cristo, meus amados irmãos. Pois eu não sou o Salvador e muito menos a minha denominação é a detentora de salvação. Eu entendo algo, meus irmãos. A Confissão de Fé de Westminster, ela define que não há salvação fora da igreja, mas eu reformularia o texto que está lá, porque eu diria para vocês, não há salvação fora de Cristo. Não é fora da igreja, é fora de Cristo. Pois eu não sou o Salvador e muito menos a denominação que eu congrego. Eu substituiria as palavras, porque os homens têm o coração corrupto e têm a tendência de mal interpretar as coisas. Quando os homens que escreveram a nossa confissão de fé escreveram isso, eles queriam dizer que a salvação está manifestada na igreja verdadeira. E a igreja verdadeira é onde Cristo é apresentado. Pode ser a igreja batista, pode ser a igreja presbiteriana, pode ser a Assembleia de Deus, pode ser qualquer igreja, contanto que esteja apresentando a Cristo e esse crucificado, ali está manifestado o caminho da salvação. Por isso o caminho para a vida eterna é e sempre será Jesus Cristo, o único e verdadeiro Rei da Glória. Os homens não têm essa autoridade de salvar ninguém. Eu tenho pena dos católicos que acham que o padre tem poder para expurgar pecados, quando o único que tem poder para expurgar pecados é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os sacerdotes, os pregadores do Evangelho, a única autoridade que eles têm é de apontar o caminho para a cruz de Cristo e dizer para vocês, ali está o único sacrifício suficiente para purificar o teu pecado. É como dizia Spurgeon, é como se fosse um mendigo apontando o caminho para outros mendigos, aonde que está o pão, aonde que está o alimento. Esse é o evangelista, esse é o pregador. O Dr. Hernandes Dias Lopes, com maestria, ele define o evangelho da seguinte maneira, prestem atenção, ó. A parte mais importante do evangelho não é o que nós devemos fazer, mas o que Deus fez por nós em Cristo. Evangelho não é discussão ou debate, mas uma proclamação. O Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo, sua vida, obra, morte, ressurreição, governo e segunda vinda. Isso é Evangelho, meus irmãos. E por fim, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que quando o Evangelho ele é pregado sistematicamente, de forma bíblica, de forma pura, o seu resultado é arrependimento, isto é, metanoia, uma mudança radical, uma mudança drástica de direção. Você estava caminhando para o precipício, mas quando você ouviu o Evangelho, Jesus Cristo, a única luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo, ele apontou o caminho para você. Você estava no escuro do pecado, você estava nas trevas da morte, sepultado nos seus delitos e pecados, mas Jesus Cristo acendeu a grande luz e apontou o caminho para a cruz. E desta forma eu convido a cada um de vocês que me ouvem nestes momentos, se dobrem diante da cruz, se dobrem diante de Cristo e digam diante dele em oração: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, porque eu necessito de um Salvador. Então, quando o Evangelho ele é pregado de forma sistemática, de forma bíblica e pura, o seu resultado é arrependimento, metanoia, uma mudança radical de direção, uma mudança na sociedade e em todos os sentidos. Hoje vemos uma sociedade depravada, corrompida, morta nos seus delitos e pecados. E a única solução para essa geração morta nos seus delitos e pecados, corrompida verdadeiramente pela cegueira que o diabo manifestou neles ali, porque o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento deles.
A única solução para eles é o Evangelho, e a única solução para mim e para vocês é o Evangelho. Esse é o único meio de graça que Deus tem para operar essa mudança na sociedade em todos os sentidos. Uma mudança que culmina, que termina em purificação de pecados, que culmina em um avivamento verdadeiro. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, avivamento não é sapateado, não é gritos, e muito menos aí línguas desconexas e sem sentido. Não é falsas profecias que mais são profetadas do que profecias. O verdadeiro evangelho a ser pregado é o evangelho da cruz, é o evangelho que produz esse avivamento, que produz mudança. Se nós como igreja conseguirmos produzir esse tipo de avivamento, se conseguirmos gerar esse efeito na sociedade, então estamos de fato pregando o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não conseguirmos, dói no meu coração dizer isto, há algo de errado, meus irmãos. E não é com a palavra de Deus. O que está de errado é conosco. O errado está conosco e não com a palavra. É tempo de nos confrontarmos, meus irmãos. Nos confrontarmos como igreja, como noiva de Cristo. Devemos refletir sobre isso e agir. Olhe para o contexto evangélico que nós vivemos hoje. Há pesquisas que dizem, meus irmãos, que aqui no Brasil, daqui a alguns anos, a maioria vai ser de evangélico. Agora a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: que tipo de evangélico que está nascendo hoje? É um evangélico que crê na palavra de Deus? É um evangélico que se submete à palavra de Deus e ao ensino puro e simples das Sagradas Escrituras? É um evangélico que se submete à correção, um evangélico que se submete aí quando o seu pecado é confrontado? Ou é um evangélico aos moldes da geração em que nós vivemos, que você não pode criticar, que você não pode falar nada, que já começa a chorar, que já começa a espernear e dizer: não me condene, o único que pode condenar é Deus. Eu digo para vocês, Jesus Cristo nos ensinou que nós podemos sim julgar e condenar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Se um homem está corrompendo a palavra de Deus, eu seria um idiota se eu não apontasse e dissesse: esse tipo de evangelho não é evangelho, isso aí é um evangelho falso, isso aí não é palavra de Deus. O cachorro, quando o seu dono está prestes a ser atacado, ele late e rosna para afastar os inimigos. Como dizia João Calvino, eu seria um idiota se eu não falasse nada quando o evangelho é corrompido. Então nós devemos refletir sobre isso e agir. Essa é a maneira de causarmos essa mudança, esse verdadeiro avivamento. Vocês veem aí mega churches, igrejas, grandes templos que foram construídos cheios de pessoas. Mas será que está cheio de pessoas convertidas? Nós vemos aí igrejas da parede preta que mais bem parecem boates, casas noturnas, do que igrejas. E quando você vai num tipo de igreja dessa daí, raramente é pregado o evangelho, raramente é falado de Jesus, são apenas discursos motivacionais que vêm da mente de Satanás, teologia da prosperidade, confissão positiva, psicologia e até, pasmem o que eu vou dizer para vocês, até malabarismos teológicos que levam pessoas a fazer sorteios em cima do púlpito, a falar mais de dinheiro, a falar do Deus deste século, que também podemos dizer que é o Deus das riquezas, que é Mamon, e desta forma o evangelho vai sendo descartado e jogado para debaixo do tapete. Será que o tipo de evangélico que está nascendo é um cristão ou é apenas rotulado de evangélico? Um evangélico mesquinho que está apenas atrás de dinheiro, de prosperidade, de ter o seu ego afagado? Ou será que é um evangélico como os primeiros pentecostais que surgiram lá na Rua Azusa, que choravam, que pranteavam diante de Deus, pedindo por misericórdia? Não era esse tipo de pentecostalismo que parece mais feitiçaria do que pentecostalismo? E eu queria dizer para vocês, onde estão os reformados, meus irmãos,
que não fazem nada quando veem almas indo para o buraco. Hoje vemos, meus irmãos, grandes líderes no meio reformado sucumbindo às modinhas e não querendo mais confrontar pecados. Estão passando pano para o pecado, jogando para debaixo do tapete para que possam enriquecer, para que possam apenas vender seus cursos, tanto para arminianos quanto para calvinistas. Nós não podemos negociar o Evangelho. E desta forma, só assim nós poderemos, meus irmãos, se mudarmos todo o quadro, através da pregação bíblica, nós conseguiremos produzir esse verdadeiro avivamento na sociedade. Devemos reconhecer quem de fato nós somos. E esta frase, meus irmãos, na boca de um coaching, pode produzir um resultado totalmente diferente. Ele pode aplicar o seguinte, você tem que descobrir, reconhecer o que de fato você é. Você é um grande vencedor, você é um homem próspero, você é isso, você é aquilo. Mas eu quero que você reconheça algo que é negativo, meus irmãos. Reconheça quem de fato nós somos. Não somos semideuses, não somos intocáveis, nós somos pecadores que devemos confessar nossos pecados a Cristo e viver em santidade e não nos amoldarmos à aparência deste mundo. Somente desta maneira é que vamos pregar o Evangelho de verdade. Eu posso dizer para vocês, chega de coachings, chega de profetas mirins, chega de pastoras, chega de toda essa bagunça na igreja de Deus. É necessário limparmos a casa, pois só assim é que vamos pregar o Evangelho com a mesma seriedade, fervor e reverência que os profetas do Antigo Testamento pregaram, que João Batista pregou, que o nosso Mestre Jesus pregou, que os apóstolos pregaram e que os pais da igreja também pregaram, o mesmo Evangelho que os reformadores pregaram, e assim mudaram a sociedade da sua época e de tempos posteriores, porque vocês veem, meus irmãos, que homens como John Knox, o primeiro pastor presbiteriano da Escócia, o quanto ele tem nos influenciado, meus irmãos, o quanto João Calvino continua influenciando, o quanto Martinho Lutero continua influenciando e mostrando o caminho da redenção para a humanidade, mesmo mortos fisicamente, seus ensinos continuam fazendo efeito, e por isso eles conseguiram mudar a sociedade da sua época e a sociedade de tempos posteriores. Só o Evangelho pode causar esse impacto, meus irmãos. O impacto que é necessário na sociedade, o impacto que causa avivamento, mudança. Sem Bíblia, meus irmãos, não há pregação, sem Evangelho, não há proclamação do reino de Deus. Ela é a palavra de Deus e é ela que nós devemos proclamar. Chega desta bagunça que está no meio evangélico. É necessário que verdadeiros pregadores se levantem e confrontem o pecado e mostrem o que é evangelho de verdade, porque chega desse lixo coaching, esse lixo motivacional, esse lixo de teologia da prosperidade que tem desgraçado a vida de muitas pessoas. Chega de palestras sobre psicologia. O que nós queremos é o evangelho puro e simples. Amém? Só assim poderemos causar a mudança necessária neste mundo corrompido. Somente com a Bíblia, somente com a exposição pura e simples. Que Deus nos abençoe grandemente.